Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante, um assunto aí que envolve relações internacionais, que envolve geopolítica, que envolve história, que envolve religião, ou seja, né, aí um prato cheio para aparecer nas provas de atualidades e que você vai gabaritar, vai assinalar a questão correta após assistir essa aula sobre o conflito Israel-Palestina. Mas antes de seguir a nossa aula, eu convido você a estar ao nosso lado nos principais canais na internet. Se você gosta de estudar atualidades, o Fox Concursos preparou uma lista de aulas no YouTube. É só você se inscrever ali e ativar o sininho que você receberá aí as nossas futuras aulas e também pode acessar as aulas antigas do Fox Concursos. Antigas não, né? Porque sempre são aulas atuais, né? Nós estamos sempre, né? Toda semana tem uma aula nova, ou seja, se você tá curioso para saber alguma coisa mais de forma mais profunda, entra ali nas aulas da professora Carla Kurz de Atualidades e saiba mais, tá? E também tem aulas de outros professores ali. Você também pode nos acompanhar no Instagram, né, @foxconcursos. Se quiser procurar a professora Carla Kurz também no Instagram, espero você por lá. Você também pode buscar o Fox Concursos no Facebook, no Spotify, nós temos muitas aulas que viram podcasts, nós temos o Twitter, o LinkedIn, ou seja, o Fox Concursos ao seu lado nos principais canais. Mas vamos lá então falar sobre o conflito Israel-Palestina. Quem está acompanhando os jornais percebeu que a instabilidade política entre Israel e Palestina ganhou um novo capítulo violento no dia 14 de maio de 2021, tá? Pelo menos aí, no momento em que eu estou gravando essa aula, tá? Israel já registrou 10 mortos, incluindo 2 crianças. No saldo foram 1.100 palestinos, 313 deles crianças e 560 israelense, tá? Então o bombardeio israelense matou durante a noite de sexta e madrugada de sábado mais 15 palestinos em Gaza, segundo os médicos da região ali, incluindo inclusive uma família palestina. E os militares israelenses disseram que nesse sábado cerca de 2.300 foguetes foram disparados de Gaza contra Israel, com cerca de 1.000 interceptados por defesas antimísseis e 380 caindo na faixa de Gaza. Então essa questão é bastante complexa aí. Tá? Mas calma que aqui no Fox Concursos a gente não entrega só notícia para você, nós explicamos por que está acontecendo tudo isso. Então fica comigo até o final desse vídeo, dá like nesse vídeo que eu vou explicar tudo perfeitinho para você aprender e fazer bonito no dia da prova, tá? Então como que aconteceu? Esse conflito, tá, que você viu, esse novo capítulo do conflito Israel-Palestina, ocorreu durante um protesto que reuniu cerca de 35.000 pessoas próximo ali à fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, tá? Então, o pano de fundo disso aí é uma reivindicação histórica por terras, tá? Mas esse protesto e tudo mais, essa reivindicação aflorou na data que marcou os 70 anos do Estado de Israel em 2018. Tá? E lá em 2018, além da comemoração dos 70 anos de Israel, tá? Ocorreu também a inauguração da Embaixada Americana na cidade de Jerusalém. Então nós tivemos aí uma situação histórica que vem aí se arrastando até os dias de hoje. Lembrando que Jerusalém, tá, o status da cidade, que é sagrada para muçulmanos, para judeus, para cristãos, é disputado, né, ali, e essa cidade é muito disputada, e a transferência da Embaixada dos Estados Unidos significou historicamente que Jerusalém é a capital de Israel, algo inadmissível para os palestinos e para a maioria dos países da região. E nesse mapa nós olhamos uma parte, né, uma região que tem conflitos históricos que você aprendeu nas suas aulas de história, mas agora, em maio de 2021, a rivalidade histórica entre os israelenses e os palestinos foi acentuada com uma série de conflitos na faixa de Gaza, que você vê aqui, olha, a faixa de Gaza, que esse território pertence ao Estado da Palestina, tá? Então, o território que compreende a faixa de Gaza,
a Cisjordânia e a Sagrada Cidade de Jerusalém é marcada por conflitos históricos e intermináveis. Então, além da disputa religiosa entre judeus e muçulmanos, a região tem uma importância econômica, tem importância militar para as grandes potências, como os Estados Unidos, como a Rússia. Então, a complexidade desse assunto demanda de você, concurseiro, muita leitura, uma análise crítica dos fatos, né? E por conta disso, para te ajudar no estudo de atualidades, eu vou destacar aqui os pontos mais importantes desse conflito efetivamente, né? Então, como eu disse para você, o conflito entre os israelenses e os palestinos na região não é de agora. No entanto, considerando apenas o conflito de abril e de maio de 2021, tudo começou com as ações de despejo de famílias palestinas de um bairro de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental, e essa expulsão ela foi utilizada e usa da força policial de Israel, o que gerou aí vários problemas, tá? Então, assim, basicamente para sua prova, tá? Você tem que entender que o estopim desse conflito todo se deu por conta das ações, né? Uma reação, né, a essas ações de despejo do bairro Sheikh Jarrah e também por conta da violência israelense contra os muçulmanos durante uma data sagrada que é o Ramadã. Então, basicamente é isso. Mas, como eu estava falando, nós estamos falando aqui de um protesto que é um protesto alongado, tá? Então, depois da primeira guerra árabe-israelense, que aconteceu lá em 1948, a ONU dividiu Jerusalém em duas partes, tá? A parte ocidental, que ficou, né? Deixa eu só colocar aqui a parte ocidental, que ficou com Israel. Opa! Tá? E a parte... deixa eu só voltar aqui, desculpa, tá? Aqui que eu não escrevi tudo, né? Então, a parte ocidental, que ficou com Israel, e a parte... Minha letra ficou horrível aqui. E a parte oriental que ficou com os árabes, tá? Portanto, de acordo com a ONU, o bairro Sheikh Jarrah é um bairro pertencente ao Estado da Palestina. Então, apesar da divisão, muitos judeus ocuparam bairros palestinos ao longo dos anos, assim como existem também regiões predominantemente muçulmanas em Israel. Assim, muitos vivem pacificamente, mas as ações de despejo quase sempre terminam em protestos e violência. E foi o que aconteceu em Sheikh Jarrah, agora, tá? Então, Sheikh Jarrah tem uma grande importância para os palestinos, né? É mais ou menos como um símbolo da luta pelo reconhecimento do Estado da Palestina. E, ao mesmo tempo, Israel considera o bairro como um ponto estratégico para a ocupação integral de Jerusalém. Então, a presença policial de Israel, né, em bairros como Sheikh Jarrah, como é esse, né, ou Al-Aqsa, que também é um outro bairro, durante o Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos, acabou gerando aí esses protestos, granadas em mesquitas, né, a polícia israelense usando spray de pimenta. Então é um momento tenso. E a gente não pode esquecer que, na verdade, assim, os protestos na faixa de Gaza, eles são, ali nesses meses de março, abril e maio, eles costumam acontecer de uma forma mais cotidiana, tá? Por quê? Porque o dia 14 de maio é o dia que é marcado o aniversário da criação de Israel. Só que enquanto para os israelenses o dia 14 de maio representa a criação do seu Estado, para os palestinos esse dia é o dia da Nakba, né? Que ele é, segundo os israelenses, é a catástrofe, né? O que se refere a uma data da expulsão ou a fuga, né, de 700 mil árabes da região de conflitos durante essa fundação do Estado de Israel. Aqui nós temos o Ben-Gurion, né, fazendo aí a declaração, né, lendo a declaração de independência do Estado de Israel, né, um momento importante para a história do Estado de Israel, né?
Mas daí você vai falar assim, mas professora, por que tantos anos depois, porque isso aqui é em 1948, por que em 2021 acontecem essas ações de despejo, né, nos territórios palestinos? É porque a divisão de Jerusalém em duas partes não é reconhecida por Israel, tá? Nesse momento aqui, olha, né, a partir desde então, a Israel reivindica toda a cidade como sendo sua capital. Inclusive, existem leis israelenses que permitem o confisco de propriedades dos palestinos naquilo que eles consideram seu território. Então, é por meio dessas leis que acontecem as ações de despejo. Então, a lei de propriedade ausente, por exemplo, permite que Israel confisque propriedade de palestinos que abandonaram, que fugiram das suas casas durante a guerra. Já tem uma outra lei, que é a Lei de Assuntos Jurídicos e Administrativos, permite que os judeus que moram em Jerusalém Oriental, antes da divisão de 1948, que é essa foto aqui histórica, reivindique as suas propriedades. Só que o detalhe, o inverso não acontece. Ou seja, os palestinos que moravam em Jerusalém Ocidental antes de 1948 não podem reivindicar as suas propriedades, né? Então, claro que nós temos aí as consequências do conflito, né? Então, nós temos aí muita gente morta, crianças mortas, né? E eu vou explicar aqui para você, então, algumas questões. Tá? A primeira questão que eu quero explicar para você é quem são os palestinos de Israel. Uma publicação do jornal alemão Deutsche Welle, no dia 14/5/2021, fez uma reportagem bem interessante explicando quem são os palestinos de Israel. Tá? Então, os chamados árabes israelenses vêm se envolvendo de forma ainda mais intensa na mais recente escalada de violência no Oriente Médio, e isso tem motivos não só econômicos, mas também políticos, como eu expliquei há pouco para você, né? Eu falei, olha, a questão é econômica, mas a questão também é política, né? Que envolve aí toda essa situação que eu vou explicar para você aqui, né, as questões de como que surgiu tudo isso, quem é que está envolvido nesse conflito, quem são os grupos, né, que acabam normalmente entrando em confronto, tá? Mas assim, as pessoas que reivindicam perto da fronteira e o direito de terras, tá? Então são essa galera aqui, né? Que é cerca de 70% da população de Gaza, que é formada por gente que morava em territórios que hoje são de Israel, como no caso ali os bairros, enfim, né? Ou que tinha descendentes vivendo neles. Então os palestinos se consideram ilegitimamente expulsos desse lugar. Então, organizado inicialmente por um ativista político independente, o protesto, tá? Ele é apoiado pelo Hamas, né? E o Hamas, muitas vezes isso pode aparecer na sua prova. Será que o Hamas é um grupo terrorista, né? Porque muitas vezes a tua prova pode cobrar isso, né? Então, o Hamas ele é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, ele é considerado pela União Europeia, pelo Canadá, pelo Japão, por Israel. Todos esses estados consideram o Hamas um grupo terrorista. O Hamas foi um grupo criado em 1987, tá? Por um grupo de muçulmanos médicos e pós-graduados para lutar pela formação do Estado Islâmico na região. Então, não confundir aí esse grupo terrorista com o Estado Islâmico, aquele outro grupo, tá? Então, esse grupo funciona mais ou menos como uma entidade filantrópica, política e militar na faixa de Gaza, tá? E alguns países, como a Austrália, como o Canadá, consideram apenas o braço armado do Hamas como uma organização terrorista. Tá? Então aí vai depender de como que a prova puxa para você essa discussão. Mas o Hamas, basicamente, é um partido político, tá? Resumidamente para você, é um partido político que possui um braço armado e defende o uso da força contra Israel, tá? Então, assim, por meio dessa atuação desse braço armado, a atuação militar, né, o Hamas já cometeu vários atentados contra Israel, matando centenas de pessoas, e o Hamas não reconhece o Estado de Israel, né? E atualmente ele considera a luta armada o principal meio de estabelecer o Estado palestino, o Estado palestino islâmico. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tá? Quer se aprofundar, quer fazer mais leituras, eu recomendo que você leia essa reportagem do Globo, que também foi publicada no dia 14/5/2021, que fala sobre a faixa de Gaza.
Então aqui eles estão falando o drama do território castigado por bombardeios de Israel contra o Hamas, né? Então agora que você já sabe o que é o Hamas, fica mais fácil você entender aqui né, por que eles falam tanto do Hamas nessas reportagens. O Hamas, apesar de ter sido criado em 87, ele governa a faixa de Gaza desde 2007. Tá? Então, muitos países consideram, então, o Hamas como um grupo terrorista. Tá? E a gente observa agora que nós temos algumas respostas, né, obviamente, ao protesto. Então, no dia 14 de maio de 2021, a BBC News, que é um jornal britânico, que tem a sua versão em português, publicou, olha, conflito entre Israel e palestinos, violência na Cisjordânia agrava tensão na crise, né? Então existe uma cerca, eu não sei se você já estudou sobre isso, se você não lembra, mas se você não lembra e é assinante do Focus Concursos, se você é aluno, assinante do Focus Concursos, dentro da nossa plataforma de atualidades, tem lá várias aulas, uma sequência de aulas, um bloco de aulas, na verdade, que explica o conflito entre Israel e Palestina. Para aqueles que não lembram, que têm interesse, que querem aprender mais, tem lá uma aula minha nas atualidades para que você consiga compreender questões como essas que estão acontecendo em 2021. Porque essas questões elas não são isoladas, existe toda uma história por trás disso aí, né? Então, só para você entender, né, se você não assistiu ainda aquela aula, rapidamente eu vou te explicar aqui, que existe uma cerca na fronteira entre Gaza e Israel, com guardas israelenses em tempo integral ali monitorando o local. Então, quando há expectativas de protestos, as tropas são reforçadas. E os militares, inclusive, têm autorização de atirar caso alguém, ou caso eles julguem, né, que uma pessoa represente uma ameaça aos guardas ou que possam cruzar aí a fronteira. Então, nos protestos, alguns palestinos se aproximam da cerca e usam os famosos explosivos caseiros como coquetéis Molotov. Tá? Então, essa reportagem aqui da BBC News explica isso, né? Então, você pode estudar e se aprofundar aí com relação a isso. Até coloquei aqui uma parte, né, uma reportagem, né, militares israelenses entram em confronto com manifestantes na Cisjordânia do que é a mais grave onda de violência na região desde 2014, né? Então nós tivemos aqui tumultos, né, contra o despejo de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém Oriental, que acabou evoluindo para um confronto entre grupos palestinos na faixa de Gaza e as forças de defesa israelenses, e se espalhou então para dentro do território israelense com violência entre civis de ambos os lados e atingiu a Cisjordânia. Então olha como que tá grande o negócio. E como eu falei, olha, os palestinos atiram coquetéis Molotov, enquanto as forças de defesa de Israel usam gás lacrimogêneo, balas de borracha e balas reais. Então o governo israelense considera que tem o dever de proteger as suas fronteiras e que o protesto no local é uma ação do Hamas, que você já sabe qual é a treta deles. Portanto, segundo o governo, o uso da força é totalmente justificado. Então, isso é bem aí forte. Aqui a gente tem algumas imagens, olha, das noites, né, o grupo Hamas lançando foguetes sobre cidades israelenses e tudo mais. Então, dentro desse contexto, né, muitos especialistas esperam novas manifestações na fronteira da faixa de Gaza e Israel ao longo dessa nossa semana, ao longo dos próximos dias, tá? Lembra que eu falei que eles têm uma treta já bem antiga, né? Então, assim, a treta ela vem. Primeiro foi criado o Estado de Israel em 48. Daí depois teve a inauguração da Embaixada Americana. Daí agora teve a expulsão dos palestinos de um bairro em Israel. Daí eles foram protestar na faixa de Gaza. Daí começaram aí morreu um monte de gente. Aí Israel culpa o Hamas culpa Israel. E o mundo fica de olho neles. Você fala assim, professora, fala um pouquinho sobre, né, aí dentro de todo esse universo, são muitas coisas para falar em 30 minutos, mas eu quero falar rapidamente para você sobre a inauguração da Embaixada Americana, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o meu slide para mostrar para você aqui. Olha que interessante, olha. A maioria das embaixadas em Israel, elas ficam em Tel Aviv, tá? Olha só. A Albânia fica em Tel Aviv, Angola em Tel Aviv, a Argentina é numa cidade próxima a Tel Aviv, o Brasil é em Tel Aviv, Bulgária, o Camarão, Camarões
fica do lado de Tel Aviv, Canadian, né? O Canadá é Tel Aviv, Chile, Tel Aviv, China, Tel Aviv. Então aí a maioria das embaixadas ficam ali. Contudo, os Estados Unidos, ó, a Turquia, Tel Aviv, o Reino Unido, né, fica também em Tel Aviv, mas os Estados Unidos ficam em Jerusalém. Pois é, a maioria das embaixadas de Israel está em Tel Aviv ou nas cidades vizinhas, mas os Estados Unidos foram então aí os primeiros a transferir a embaixada para Jerusalém. Aconteceu em 2018. E o problema é que a cidade ela é crucial para a estabilidade política no Oriente Médio. E ela é reivindicada também como capital da Palestina. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, tem uma reportagem, tá? Uma matéria do Nexo Jornal, foi publicada, olha, lá em 2017. Por que Jerusalém é tão importante para a paz do Oriente Médio? Essa reportagem ela é bastante legal, assim, ela é muito legal, ela é bem rica de detalhes e tudo mais, para que você possa fazer, ter um conhecimento maior sobre essa questão da paz, enfim, que agora a gente não tem tempo, né? Mas a transferência da embaixada, né, foi pronunciada lá por Trump em 2017, mas meio que permanecia incerto quando isso iria se concretizar. A inauguração ocorreu no aniversário dos 70 anos da fundação de Israel, em 2018, que é uma data simbólica. Inclusive, a época, né, essa inauguração foi feita em meio a protestos. Os Estados Unidos inauguraram a embaixada em meio a protestos, mas a mudança é alvo de críticas de palestinos e também da comunidade internacional. Então aí é até interessante a gente entender aí como que cada um vê de uma forma diferente, né? Porque, por exemplo, o embaixador americano no país disse: hoje abrimos a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, em Israel, né? Então, para ele isso é uma vitória. Nós também temos aqui o premier israelense, o Benjamin Netanyahu, que classificou a data como um dia histórico e glorioso e voltou a afirmar que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel, e isso aqui não serve para os palestinos. Olha só o que o porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou: que a mudança da embaixada cria apenas agitação e instabilidade na região. Inclusive, né, nós temos aí situações, por exemplo, como o Netanyahu pedindo para que outros países transfiram as suas embaixadas a Jerusalém, fazendo com que as manifestações contra esse posicionamento por parte dos palestinos se intensifique. Né? Então, houve manifestações de outros países contra a nova embaixada americana, como na Turquia, na Jordânia, enfim. Né? Agora, prof, qual que é a origem? Tipo assim, beleza, você falou que agora é por conta lá da retirada dos palestinos de um bairro que está em Israel. Mas qual que é a origem do conflito geralzão, assim, né? Qual que é a diferença? Qual que é a origem? Inclusive, se você vai fazer uma prova que tem história, que tem conhecimentos gerais, é muito importante você ler e aprender sobre o conflito entre os palestinos e judeus. Então, primeiro é preciso você compreender que nem todo israelense é judeu, tá? Assim como nem todo palestino é muçulmano ou islâmico. Tá? Lembrando que judaísmo e islamismo são religiões. Então é importante você entender a diferença entre árabes e muçulmanos e entre judaísmo e islamismo. Tá? Dito isso, você pode começar também estudando pela formação do Estado de Israel, né, passando pelo fim do Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E depois, então, você vem algo mais recente, que é essa origem do conflito Palestina-Israel, né, que se dá quando o Estado de Israel foi criado em 1948, né, em um território que é considerado sagrado para a religião judaica e até então controlado pelos britânicos. Até 1948 essa região era controlada pelos britânicos. Na época, a maioria da população dessa região, que hoje é Israel, era árabe. E após a perseguição em massa contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial, havia ganhado força o sionismo, que era um movimento histórico pela criação de um Estado nacional judaico. Esse movimento começou lá no século XIX e o objetivo era reunir o povo judeu que estava disperso no mundo. Eles queriam colocar todo mundo no território comum. Né? Então a ONU e as potências ocidentais apoiaram a criação de Israel ao lado de um Estado palestino, então era para criar um Estado de Israel e um Estado palestino. E os países de maioria árabe rejeitaram a proposta na época, considerando injusta a partilha do território.
E essas discordâncias, por conta delas, ocorreram várias guerras. Então você pode, inclusive, estudar algumas guerras, como a Guerra Árabe-Israelense, que iniciou logo a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, tá? Essa primeira guerra ocorreu entre 1948 até 49. Depois veio a Guerra de Suez, em 1956. Depois veio a Guerra dos 6 Dias, em 1967, tá? E é interessante porque a Guerra Árabe-Israelense e a Guerra dos 6 Dias e outras guerras, elas tiveram as vitórias de Israel. Então, dentro dessas guerras também tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Então, assim, todas essas guerras expandiu as fronteiras de Israel. E o território israelense atual é, portanto, maior do que aquele que foi desenhado originalmente lá nos anos 40. E há décadas o governo israelense tem conduzido e apoiado assentamentos na Cisjordânia, que são aí condomínios ou vilarejos que foram construídos em territórios ocupados, sob o argumento de ter controle legítimo sobre essas terras. E esses locais são monitorados e protegidos por guardas armados e cria uma tensão também dos dois lados. Né? Então é por isso que é importante você estudar aí a questão palestina também. É importante você entender os conflitos na faixa de Gaza a partir da década de 90. Né? Por conta dessas questões que eu estou falando aqui, que eles vão ocupando territórios e vão montando os assentamentos. Né? Diversos países, predominantemente muçulmanos, como Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes, Irã, Indonésia, Líbano, até hoje não reconhecem a existência de Israel, tá? Já o Egito e a Jordânia são países vizinhos de Israel que reconhecem o país com quem eles têm tratado de paz, porque lá no passado rolou treta. Tá? Mas, prof, quem são os palestinos de Israel, afinal de contas? Então, os chamados árabes israelenses, eles vêm se envolvendo de forma ainda mais intensa na mais recente escalada de violência no Oriente Médio. Isso tem motivos não só econômicos, como também políticos, como eu falei. Então, foguetes, ofensivas militares. Né? Esse é o novo patamar dessa nova escalada de violência no Oriente Médio. Mas há também uma segunda dimensão, porque dois grupos populacionais estão se enfrentando com uma intensidade sem precedentes por todo Israel, né? Que são os formados por judeus e por palestinos israelenses. E aí nós temos uma explosividade da situação, né? E você deve estar se perguntando aí, mas qual é? Só para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Tem uma cidade em Israel chamada Lod, ela fica a sudeste de Tel Aviv, e lá, as forças de segurança foram mobilizadas para acabar com batalhas de ruas entre dois grupos, onde até armas de fogo e facas foram utilizados. Né? Também nessa cidade, em Lod, uma sinagoga e uma yeshiva, ou seja, um local de ensino religioso judaico, foram incendiadas. Então, na antiga cidade portuária de Akko, né, que fica no subúrbio de Tel Aviv, homens foram retirados violentamente dos seus carros em meio a uma multidão e severamente espancados. Em Akko, um judeu, né, um motorista ali, né, foi confundido com um árabe. Né? E o resultado foi o quê? Esses exemplos que eu acabei de dar de violência para você, que se espalha dentro da população em muitas partes do país, na qual fez com que centenas de pessoas já fossem presas após confrontos, mas na cidade de Lod foi declarado estado de emergência, isso no dia 11 de maio de 2021. Você está vendo que são várias as questões no meio do território, né? Que não é só o bairro, né? E o presidente de Israel, né, que é o Reuven Rivlin, no dia 13 de 5 de 2021, ele disse, olha, que essa situação que está acontecendo agora é uma potencial guerra civil entre árabes e judeus. E essa guerra seria uma ameaça à existência do Estado de Israel. É um risco muito maior do que qualquer ameaça externa. Então, um medo maior do que, por exemplo, os atentados do próprio Hamas, direto, que é constante. Ele fala que essa guerra civil dentro do território é mais perigosa. O premier, que é o Netanyahu, foi também à mesma cidade, né, sob estado de emergência, a Lod, né, e diz que não há maior ameaça de confrontos internos. Isso no dia 13 do 5. Contudo, como eu já falei, os especialistas dizem que não. Eles acham que vai acontecer aí uma sequência de conflitos ainda nos próximos dias. Né? Aí você vai falar assim, mas professor, eu ouvi uma história que os palestinos eles têm maior população no território e tudo mais. Então, qual é a proporção de israelenses palestinos
na população do país. Lembra no começo da aula que eu falei para você que quando foi criado o Estado de Israel, isso em 48, cerca de 700 mil palestinos tiveram que deixar a sua terra natal, né? Do ponto de vista, a chamada Nakba, né, que é a catástrofe que eu já te expliquei, foi uma operação de limpeza étnica, que foi realizada pelos militares israelenses. Já ao lado de Israel, diz que foi um êxodo voluntário, ocorrido aí após a retirada dos árabes. Então, os israelenses palestinos emergiram dos grupos populacionais que permaneceram no que hoje é o território israelense, né? Os habitantes de Jerusalém Oriental têm um status diferente, né? Os israelenses palestinos, muitas vezes também são chamados de árabes israelenses, constituíam cerca de 21% da população de Israel nas estatísticas do governo israelense de 2019. E esse valor, né, vem aumentando continuamente há mais de 50 anos, porque, segundo eles, as taxas de fecundidade do grupo populacional costumam ser mais altas. Então, políticos israelenses nacionalistas de direita veem isso como uma ameaça à hegemonia da população judaica. Mas as famílias judias ortodoxas e ultra-ortodoxas, que também têm muitos filhos, garantem que esse desenvolvimento tenha se desacelerado recentemente. Uma outra questão também que eu quero falar para você é que o padrão de vida dos palestinos de Israel é mais alto do que a dos que vivem, por exemplo, na Cisjordânia ou na faixa de Gaza também. Prof. Carla, que influência política tem os palestinos e israelenses? Eles têm alguma influência política? E agora eu quero te falar uma questão, também de 2018, que foi uma lei bem controversa, chamada a Lei Estado-Nação, que foi aprovada por iniciativa do governo do Benjamin Netanyahu, que reduziu a influência do grupo populacional palestino, porque ele declarou Israel a casa nacional do povo judeu, sob Jerusalém divisa como capital. Então, olha outra coisa que ele fez, ele deixou o hebraico como o único idioma nacional, enquanto o árabe foi rebaixado em status especial não especificado. Se você quiser saber mais sobre isso, você também pode acessar aí a revista alemã Deutsche Welle, do dia 19/7/2018, Israel aprova a controversa lei que define como Estado do povo judeu. Então, após um intenso debate, parlamentares aprovam a legislação que dá aos judeus o direito exclusivo à autodeterminação e declara o hebraico o único idioma oficial. Legisladoras árabes, né, classificam o projeto aprovado como racista. Se você quiser saber mais aqui, né, tem aí os detalhes, né, na sequência da reportagem da Deutsche Welle. Né, até o hino nacional, né, que fala sobre uma adaptação de um poema judeu que fala sobre o retorno do povo de Israel, é o hino oficial, e isso gerou aí muito conflito, tá? Inclusive, por causa dessa lei, os palestinos convocaram um boicote nas eleições parlamentares subsequentes, né? Isso fez com que as forças políticas estivessem menos representadas no Knesset, que é o parlamento israelense, né? De que a demografia poderia sugerir, por exemplo. Inclusive, a sua lista unida juntou o seu campo anti-Netanyahu, e antes da eleição mais recente, né, que aconteceu em março de 2021, no entanto, o Partido Islâmico Ra'am, liderado por Mansour Abbas, acabou saindo do bloco. E Abbas, inclusive, quer usar as cisões para os partidos judeus em benefício dos palestinos. E antes das eleições, ele declarou estar a ponto de apoiar um futuro governo com maiores concessões possíveis a esse grupo. E nesse interim, os 4 parlamentares do Ra'am chegaram a ser considerados fiéis da balança, mas essa escalada recente aí de violência também abalou as negociações sobre uma coalizão de anti-Netanyahu. Tá? Então, essas são questões importantes, né, que podem aparecer na sua prova, né? Então, não é dentro das coisas que eu já falei para você estudar, não menos importante, eu quero que você também estude sobre a formação dos movimentos de libertação da Palestina, que também pode aparecer na sua prova. E aí, em especial, você pode estudar o movimento do Fatah e do Hamas. Tá? Então, esses 2 grupos, para você aí observar esses movimentos, né, de libertação da Palestina, que agora pode sim aparecer nessa prova, especialmente em provas de atualidades que normalmente trazem textos motivadores de momentos anteriores. Então, isso pode aparecer na prova, e eu não quero que o aluno foque os concursos
fique sem saber responder, tá bom? De novo, não se esqueça das nossas redes sociais, esteja com a gente nos principais canais da internet. Um grande beijo, dê um like nessa aula, comenta aqui essa aula e não se esqueça de ativar o sininho para semana que vem, quando a minha aula entrar no ar novamente, uma nova aula de atualidades, você seja notificado e assista e não perca nenhuma aula nossa aqui. Um grande beijo para você e até mais!